Salomão Calife passou a tirar as medidas de Sherlock. Ao ajoelhar-se para medir o gancho, impressionou-se com o volume que estufava uma das pernas das calças. Noto que o Sr. Holmes é extremamente bem dotado, comentou com a adulação tradicional dos alfaiates. Não diga disparate, Sr. Salomão. Isto é o meu cachimbo, explicou Sherlock Holmes. Sejam bem-vindos a mais um Clube do Livro, o primeiro de 2023. Estreando aqui o ano com um romancinho meio comédia, Se apimentado com mortes. com mortes, mistérios e muito Brasil. O Xangô de Baker Street, do nosso queridíssimo Jô Soares. Então vamos falar um pouquinho sobre o livro em si. Na verdade, a gente. Sobre o autor e sobre o livro. Primeiro a gente escolheu esse livro meio que um consenso já faz o que? Alguns meses, né, meus caros? Meio que. Acho que foi bem próximo do. Talvez tenha sido justamente no episódio de livro que nós gravamos pós-morte do Jô Soares. Isso, Coisa. pouco após que Jô Soares ter falecido, a gente comentou. Toto tinha comentado que já tinha vontade de ler Jô Soares há algum tempo. Eu comentei que já tinha ouvido falar desse livro dele, né? O Xangô de Baker Street. E meio que entramos num consenso para gravar sobre essa história e cá estamos. Então, quem foi Jô Soares? Ou José Eugênio Soares? Ele é muito conhecido na cultura brasileira pelo seu papel na televisão, né? O mais famoso provavelmente foi o Programa do Jô, da Globo, que rodou até 2016. Eu achei até que tinha sido, que ele tinha parado de gravar mais recentemente, mas faz até um tempinho agora. Mas ele já foi ator, dramaturgo, escritor, já foi diretor, já fez um pouco de tudo, mas ele é mais conhecido por ser humorista. E um dos traços. E um dos traços mais peculiares da carreira do humorista é que ele se apresenta sempre como o gordo, né? Ele sempre. A chamada final do programa dele era sempre Beijo do Gordo. Ele tinha, acho que até um programa chamado Viva o Gordo. Não sei se era um programa, se era um filme agora. Eu acho que Sim. ele tinha outro talk show precedendo o programa do Jô que tinha Gordo no nome, agora não lembro o nome Que era Isso. no SBT, se eu não me engano. Isso, Uhum. isso. Inclusive, um dos livros da biografia dele trata de um serial killer que mata mulheres gordas. Então ele tem essa questão com o peso, né? Foi uma figura muito famosa da cultura brasileira e faleceu esse ano que passou agora, né? 2022. Acho que começo de agosto. E deixou alguns livros aí para que a gente possa debater. O Xangô de Baker Street foi lançado em 1995, é o quarto livro dele, né? E é isso. Não tem muito o que falar de Jô Soares. Foi um bom humorista. Eu assisti vários programas dele. Minha mãe adorava Jô Soares. Eu, quando Então, criança e adolescente, adorava assistir os programas de noite dele. Não sei porque, passava uma vibe muito boa. ele tinha um carisma, assim. Ele era bem humorado. E como vamos debater aqui, esse bom humor dele se traduz bem na literatura. Mas então, só para critério, a edição que eu estou segurando aqui no vídeo é da Companhia das Letras, da capa laranja. Inclusive, essa edição em específico, curiosamente, foi lançada depois da morte do Jô. Porque ao final do livro tem a data da morte dele aqui. Na breve biografia, ele faleceu em 2022 em São Paulo. Na verdade, deve ter sido uma reimpressão, né? Uma reedição, né? É porque eu lembro que essa capa já tinha sido usada antes também. Ela é Uhum. bem icônica do livro. Mas a capa original, se eu não me engano, é uma azul, que é o Sherlock com o cachimbo daí. Não, essa daqui é a única diferença é que o rosto dele meio que a silhueta vira um violino, né? Tem a ver com a história. Então, João, nos dê aí uma breve sinopse do Xangô da Rua Baker. Pois, a história começa com uma prostituta descendo uma rua. Nós não temos muitos detalhes na descrição. E acontece que ela é assassinada. E a partir daí, começa uma série de assassinatos estranhos no Rio de Janeiro. E juntamente desses assassinatos ocorre o roubo de um violino, pertencente a uma amiga queridíssima do atual imperador Dom Pedro II.
e por amiga lê-se amante. E a partir daí, como ele não quer que as pessoas que caia na boca do povo isso, o que inevitavelmente acaba acontecendo, ele conversa com uma atriz francesa amiga dele, que está passando pelo Brasil na sua turnê, que é a Sarah Bernard, e ela sugere: por que que você não chama o meu amicíssimo Sherlock Holmes lá da Inglaterra para vir solucionar o caso do seu violino Stradivari desaparecido? E ele, então beleza, então chama esse maluco aí. E essa é a premissa do livro. Então, essa é a sinopse da nossa história, né? É a base para uma grande aventura com muitas reviravoltas e trapalhadas, E muito humor. digna de uma sessão da tarde um pouco adulta, mas Eu queria até levantar a pergunta, cara, porque nós também assistimos ao filme, e o filme é de 2005, se não me engano. uhum. E enquanto eu assistia, eu tava pensando, será que esse filme na época passou na sessão da tarde, cara? Porque, tipo, tem um pouco de nudez, tem um pouco de violência semi-explícita, Putaria. tem putaria, e eu pensei, assim, quando eu tinha 15 anos, era até capaz que isso passasse na sessão da tarde. Hoje em dia, eu acho que nem pensar. Tela quente, talvez. Ou se passasse, certamente seria censurado as partes, tipo, do seio e tal, da maior violência, assim, que aparece um pouquinho Hum. de sangue. E sei lá, né? Como muda a cultura. Sim, também para adicionar, que você não mencionou em específico na sinopse, mas os assassinatos ahm, eram um tanto. Eram violentos e ainda tinha o detalhe que ele deixava sempre uma corda de violino, né, junto dos pelos pubianos da vítima, né? Sim. Mas isso eu E não arrancava as mencionei, orelhas. não mencionei propositalmente, porque isso aí já liga, né, daí os dois crimes, que daí eles meio que Sim, Sim, depois mas é desde o descobrem. início, né? Porque os É, personagens é que é não sabem desde o bem. início. verdade, é verdade. É uma coisa bem óbvia, é bem um mais um ali. Até eu tava assistindo o filme com a minha namorada, ela só assistiu o filme. E acho que deu 10 minutos de filme e ela falou: Ora, 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 será que o assassino não é o mesmo que roubou o violino? Isso no livro nunca é um mistério, né? É só pros personagens mesmo, né? Uhum. Ah, mas então, essas são as sinopses, a base do livro. E você, caro ouvinte, se ficou interessado, né, por essa breve sinopse, a gente recomenda que leia o livro antes de prosseguir, pois Eu agora nós recomendo, vamos pois entrar. o livro é, como costuma ser, melhor do que o filme, né? Não que o filme não É, seja bom, mas eu acho que tem muitas piadinhas boas que o filme não faz, que estão uhum. contidas no livro. Mas a partir de agora a gente vai entrar numa zona de spoilers, começando pelo que achamos de bom no livro. Tots, abra essa sessão positiva aí. Você é o nosso sindicalista positivo. Passou. Olha, não tava sabendo dessa. Ah, Um sindicalista positivo, outro negativo e o outro nunca fala. Peraí. O enigma é diferente. Pode continuar. ah, eu acho que talvez seja muito geral, mas para mim o bom do livro é o humor, né? Que é um tanto óbvio. O Jô Uhum. Soares faz isso, mas ah, mais especificamente eu gosto muito das cenas em que ele ridiculariza um pouco o Sherlock Holmes, tanto com deduções erradas. Ou tem outro aspecto engraçado também que se destaca, que são cenas em que são inventadas coisas, né? Que Sim, se sim, por um sim, sim. lado o livro tem historicamente muita Precisão, vamos precisão, né? dizer. Vários Uhum. personagens, né? Chiquinha Gonzaga e tal, tem vários Uhum. personagens reais que estão ali e vários factoides, que o Jô Soares era muito, gostava muito de história, né? Então tem várias coisas muito específicas que ele coloca ali, mas ao mesmo tempo ele coloca várias invenções que não foram invenções, e dentre elas a minha favorita é uma cena, e essa que eu vou trazer aqui como a minha parte boa favorita, que é quando o Holmes está meio que tendo uma ressaca, vá, que ele andou fumando maconha demais. Porra, E, todo mundo adora essa cena. é, Essa cena é muito boa, meu. e eles vão, e tem um médico e tem o detetive, né, que estão trabalhando ali junto com o Holmes para o detetive pede ajuda, né, do Holmes para investigar o caso. O médico diz que é uma boa dar o limão, né, para ajudar. E aí o Watson sugere. Na verdade, falar aguardente primeiro, né? Ah, é verdade. Ele fala aguardente, exato. Ele sugere aguardente e eles nem sabem o que é, né? Os estrangeiros não sabem o que é a É. cachaça.
E aí o Watson sugere colocar um pouquinho de limão junto. E tipo, eles vão no bar onde pedem a aguardente, e daí o Watson fala, é bom colocar um limão, porque não sei o que, o ácido ajuda com isso. E aí os atendentes do bar ficam um pouco confusos, mas ok, dão ali o limão e o Watson pega e começa a amassar aquele limão ali pra ser mais efetivo. E aí decide colocar também um pouco de açúcar pra contrabalancear. E as pessoas do bar vão dando aquilo ali, e daí no fim ele também pede um gelo, não lembro qual que é a justificativa dele pra pedir o gelo. E aí mistura tudo isso, tal, o açúcar, gelo, o limão e a cachaça. E os dois caras do bar ficam meio embasbacados ali, tipo, por que eles estão misturando essas coisas? Isso não faz sentido nenhum, né? E eles se referem ao Holmes como um caipira, porque ele tá vestido com uma roupa meio esdrúxula, né? Uhum. Ele também descreve mais especificamente como é que é a roupa, mas é uma roupa bem bizarra que ele coloca. E aí ele fala, né? Tipo, quem inventou a bebida, né? Um dos caras pergunta e o outro diz, foi o caipira ali. Ele pergunta, esse alto, né? Esse é referindo ao Holmes. Ele, não, o pequeno, o caipirinha. E, e aí nasce a clássica A caipirinha. caipirinha. E aí, Essa é a minha inacurácia histórica favorita do livro. é, Uhum. Não, tem muitas piadas boas, mas isso. Eu acho que metade da graça dá por serem coisas que viraram reais e também por serem personagens reais na sua maioria, né? Dom Pedro II é um personagem recorrente. Eu fui pesquisar agora até a atriz, a Sarah Bernadette, era uma pessoa real, né? E ele se aproveita muito e você percebe que o Jô Soares, aqui falando do ponto positivo também, ele tem essa preocupação quando o livro acaba e tem literalmente uma bibliografia ao final do livro das pesquisas que ele fez. A Ah, versão que eu li em PDF não tinha, infelizmente. então, nessa versão tem uma bibliografia e ele esmiuça bem os detalhes, você consegue enxergar aquele Rio de Janeiro da época que ele está mencionando, por mais que ele não tenha vivido, né? Umas cenas que eu gosto muito. Duas delas envolvem o Dom Pedro. Uma delas é quando o Dom Pedro tá. Quando descobriram que o violino roubado foi um presente do Dom Pedro pra baronesa, né? Daí vem a Imperatriz, puta da vida, como que você faz uma coisa dessas, né? É porque, tipo, não fica explícito, mas fica implícito que o presente foi dele. Aí ele sai meio puto e vai atrás da baronesa. Só que a baronesa tá tipo, sim, roubaram o violino, nem usava e tal. E a descrição dessa cena é muito boa porque ele fica irritado com a baronesa e a baronesa tinha recém oferecido bolo de fubá pra ele. Aí ele sai e daí tipo o Jô Soares escreve saiu enfurecido, que é uma pena, pois muitos sabiam como o imperador gostava de bolo de fubá. Aham. Então ele faz essas pequenas essas piadotas, vamos dizer assim. Com coisas pequenas da cena, né? E vira uma constante no livro. Toda cena, por mais séria que seja, vai acabar em alguma piada sim. esdrúxula, né? Tem Tem, um. tem... Desculpa. Pode falar. Eu ia falar de uma que tem um exemplo extremo, que é quando tem uma das vítimas, eles estão no necrotério, Fígado. fazendo Acho exame que é a terceira vítima, é a terceira vítima. e eles estão eles tiraram o fígado dela pra examinar, e nisso chega o pai da vítima, chorando, desesperado, e a pessoa que tá com o fígado esconde o fígado atrás das costas, né, ou não, tipo, joga pra outra pessoa o fígado, Isso, e a eles pessoa, vão se passando o fígado. e cada A vez batata quente no cada fígado pessoa ali. que vai falar joga o fígado pra outra pessoa sem ver. E aquela cena é uma cena muito com cara de programa de comédia de TV, que é uma cena super Sketch, né? caricata, é um sketch, é muito engraçado. Eles ficam o tempo E- todo, passam por todas as mãos o fígado e o pai da menina nunca vê, né? mas e o final Mentira! dessa No cena é o final melhor. ele justamente vê. No final não dá, Porque daí todo o esforço foi em vão. tem a graça da parada que o Watson, como personagem do Sherlock Holmes, ele não sabe português. O Ah, Sherlock sabe, verdade. O Sherlock o sabe Watson português não. de Portugal. E aí o Watson, quando recebe o fígado, eles estão pra sair, o Watson devolve o fígado pro pai Ah, e é fala, verdade. tipo, eu acredito que isso seja seu. E vai embora, sabe? Tipo, Ah, e o pai é, da moça, inclusive, é meio que colega legista do legista que estava aham. fazendo a Ele é da examinação. funerária, o pai é Ele da era funerário. funerária.
E ele Isso. pede, eu só queria ajeitar minha filha para que ela aparecesse como estava viva, porque não queremos caixão fechado, quero que veja a beleza dela e tal. Eles aceitam, beleza? E é nesse momento que eles se despedem com o fígado ainda em mãos. E no final sobra pro Watson e ele simplesmente devolve ao pai da moça. Só que eu achei uma coisa interessante aqui que tem uma diferença no livro e no filme. Porque no livro, ele tinha, se eu não me engano, ele tinha ensaiado, não ensaiado, mas ele sabia essa frase em português. Tem algum lugar, Uhum, ele falou, acredito que isso lhe pertence. E no uhum, filme ele fala em inglês. isso. Mas e isso é uma parada que o jogo usa no livro, é que os personagens não falam todos em português. Então tem falas em francês no livro que não são traduzidas, tem falas em inglês também, mas tem sempre que um personagem fala em português tem a justificativa, né? O Holmes é porque ele conheceu um cara perito em venenos exóticos que falava português. Daí ele se É, obrigou a aprender. Só que o português dele é português de Portugal. Portugal, colônia. Então alguns personagens chamam ele de Portuga, O né? Portuga. Ao longo da história. É muito bom. Bom saber que é E, possível, talvez, eu não sei, né? Mas imagino que talvez já existisse o termo, né? e a gente vai falar, pode falar mais depois, mas essa questão do português dele influencia até na resolução do caso. É bem Sim, é peculiar bem, como é eles. muito, Ele muito amarra cuidado muito isso. bem todos esses pequenos detalhes, né? Amarra? Hum. Concordas? Mas e tu, João, qual que é o seu bom do livro? Eu acho que o bom de nós três, né, é o humor incrível do Jô Soares, que eu nunca tinha lido nenhuma obra dele, Uhum. e é muito, além de ser muito presente o humor dele, que eu acho que você encontra a piada sem brincadeira todas as páginas, tem algum disparate cômico, assim, o que Uhum. pra mim eu achei muito bom, porque ele sempre lembra você, ó, você tá lendo um livro que é uma comédia. Vocês estão Exatamente. desvendando crimes, assassinatos, mas é uma comédia. E ele nunca deixa o leitor se esquecer disso, eu acho isso muito bom. Porque você permanece naquela aquela bruma cômica do livro. E o estilo dele, eu fiquei muito impressionado com a acuidade cultural dele, sabe? Ele faz muitas, muitas referências reais ali. Tanto que o Otávio mostrou a bibliografia, né? Uhum. Bibliografia que eu não sabia Bibliografia. que tinha no Uhum. livro. E ele faz muitas referências a coisas reais mesmo. Ele faz menção de um estudo de um médico. Eles chamam de alienista, que eu sabia que existia até um livro chamado Alienista e eu não sabia que já foi chamado de profissão médica que cuida Uhum. de doenças e mazelas mentais, né. E esse médico publicou um livro de estudos sobre as doenças mentais justamente numa época que já se tinha muito preconceito, né, que chamavam de louquinho, assim, e tal. E isso foi evoluindo, e esse tratado de ser médico explica justamente: "Olha, é uma enfermidade, não é nada, como se diz, não é uma, agora eu não sei explicar direito aqui com os termos Uhum. técnicos, mas enfim, usava-se ele propunha uma terminologia que fosse menos preconceituosa com as Uhum. pessoas, tipo, como se fosse hoje em dia é o termo deficiente, sabe, deficiente mental. É Ah, que eu acho que eu tenho, que eu tinha notado, ele utiliza o termo alienado, né? Ele não. na época era alienado. É, Isso que ele sugere pra não chamar de demente, por exemplo, isso. né? Uhum. E eu vi como isso era real, porque curiosamente nesse semestre da faculdade que eu fiz, eu estudei uma disciplina que foi, eh Ensino ensino especial e inclusão, e Uhum. inclusivo, perdão. E nós vimos brevemente sobre esse estudo desse médico, que é o Felipe Pinel, inclusive, Uhum. e a hora que eu li aquilo ali, eu fiquei fascinado, porque caiu muito com o que eu estava estudando, sabe, cara. Daí que eu Uhum. percebi, nossa, como o Jô Soares foi atrás de estudar coisas para colocar verdade nesse livro, cara. Então foi, assim, junto com o humor, foi o meu ponto favorito, que, nossa, ele estudou pra caralho pra fazer esse livro. Então Uhum. a riqueza cultural, a bagagem cultural de Jô Soares é imensa, assim, eu fiquei impressionado. E Uhum. aproveitando pra falar que a minha personagem favorita, apesar de ser, assim, secundária, mas uma inclusão que eu adorei que ele fez no livro ali, foi a Chiquinha Gonzaga. Que as cenas dela são muito boas, muito boas. Sim, ela é super Ela sagaz, né? E consegue Ah, tivesse eu abrir deixado o as coisas. caso na mão dela, tinha sido resolvido, porque tipo, toda vez que ela tá em cena, ela sabe, ela é sagaz tipo, mesmo, é isso aí. não, cara, é tipo, o delegado, uma das melhores cenas do delegado, tipo, deixaram essas cordas aqui nas cenas dos crimes e a gente acha que é, sei lá, de um cavaquinho, coisa do tipo, ela
E ela só pega, isso aqui é violino, sabe? Isso aqui é. Qualquer um bate o olho e sabe que é um violino, daí o delegado fica meio consternado, né? Mas tem outra, falando disso da Chiquinha Gonzaga, deduzir as coisas, tem uma outra cena que é muito boa também, que é quando o Sherlock Holmes e o detetive estão na casa dele e eles estão, tipo, perdidaços, assim, eles foram falar com esse alienista, né? Uhum. Com alienista não, com um maluco. Mas era ele, né? Era ele que Eles foram. virou. Não, o Ficou internado. alienista que. Ele falou: olha, nós temos até um paciente que sofre de O maluco fala de um uma poema. cela É. similar. Sim, mas que ele era um médico antes, Ele né? era um médico, só que ele enlouqueceu, né? É, Cedeu à loucura. e aí ele dá o. Continue, eu finalizo com isso. Ele dá esse poema, essa dica em forma de poema, como é que chama? É Então, uma- um enigma. um enigma, exato. Ele dá esse enigma, e aí o Sherlock e o detetive vão pra casa do detetive almoçar e ficam ali, tipo, tentando quebrar a cabeça naquilo pra tentar descobrir, não conseguem, não conseguem. E a esposa do detetive tá lá cozinhando e escuta eles, grande. e daí ela fala, isso aí é uma referência a tal pessoa, né, um amigo do imperador. E daí eles ficam, é sério? Ela, sim, ela explica por que é isso. E daí eles falam, então ok, então isso fica mais claro. E daí eles voltam a tentar deduzir com essa pista que ela deu. E eles ficam, levantam algumas hipóteses, e daí ela fala, tipo, não, na verdade eu acho que é isso. Então, tipo, estão ali os dois, um detetive inglês e o detetive de polícia brasileiro, os dois são péssimos em dedução, e ela, enquanto cozinha, resolve o enigma inteiro pra eles. E no final ainda serve o almoço. Eu adorei essa cena. O melhor Faz eles revirarem o estômago porque é um fígado, né? era um fígado e eles Daí era um tinham fígado. pena pego Foi um bem fígado de próximo verdade, né? a Uhum. cena do necrotério ali. Cara, Ah, mas inclusive, deixa eu fazer esse comentário antes que eu esqueça. Essa cena que eles vão pro hospício, né? Achei uma referência muito boa ao Hannibal, né? uhum. Silêncio dos Inocentes, que foi a mesma cena, basicamente, da Clarice indo visitar o Hannibal pra descobrir as pistas do. Como é que é o nome do. Não é Dragão Vermelho? Não. Não é Dragão Vermelho. O Dragão Vermelho é o primeiro. Esse aí é do Silêncio dos Inocentes. Mas não seria o A Hannibal pista uma do. referência ao Jô Soares, cara? Que ano que saiu o Eu Hannibal? acho que sim. Eu acho que sim. Será que é isso, então? Eu tô O livro, brincando. o livro é de É que eu não 95. tinha certeza. É que o Hannibal eu não sei. Eu sei que o filme é de tipo 89, O 90. Hannibal é 2001. Agora, é do Não, Silêncio dos não, eu tô Inocentes? falando do. Sim, é do Silêncio dos Inocentes. Eu disse Hannibal, o personagem, no O caso. Silence of the Lambs é 91. É. Mas eu acho que copiou, acho que deve ter pego um rascunho original do Joe e utilizado, só pode. É uma referência muito boa. E tem outras, assim, de filmes, etc., que, tipo, você percebe, assim. Essa eu achei uma muito boa. Eu gosto muito como o Jô Soares desconstrói cada um dos personagens dele, né? Os personagens que você menos espera que fossem, tipo, ajudar em algo são os que mais ajudam, né? Ele faz alguns questionamentos bem à frente da década de 90, assim, Sim, sim. dos personagens femininos e tudo mais. Dos personagens negros também na história, porque o livro se passa antes da Lei Áurea? Você passa 2 anos antes. Inclusive tem um diálogo excelente que eles estão na corrida de cavalos e alguém fala que a filha do imperador, é ela que é a favor da libertação dos escravos. Aí todo mundo fica desconfortável e meio que desconversa e vai pra outro assunto, sabe? Tipo, é muito bem feita essa cena. Mas ele pega, o imperador é um bocozão. O Sherlock Holmes e o Watson também é uma dupla muito bocó, assim. O Sherlock, principalmente, ele desconstrói que, tipo, todas as cenas de dedução, o Sherlock erra a dedução. Ele sempre pega algo mega mirabolante, imagina que isso é verdade e acaba que não é nada daquilo. Só que sempre que as pessoas vão corrigir, ele não tá na cena no momento pra ser Tudo na corrigido. bola, né? Ou ele tá e ele ignora e diz que a pessoa tá. Ele diz que a dedução tá certa. Tipo, tem logo no começo uma mulher que ele fala sobre um broche ou algo assim. E ele diz que não, que o broche dela é que tá errado, a dedução não tá errada. Tipo, Sim, o broche que ele acha que é tipo uma mancha de É ovo. muito ego, né? Eu gosto como ele retrata esse ego do personagem E no. e vai desconstruindo. Que eu ia. Poxa, escapou. Tinha um comentário que eu ia fazer sobre o Sherlock, Sherlock? mas também, já que vocês tinham falado como que o Jô Soares trata de umas coisas, tipo, que parecem ser à frente do tempo, né? Uhum. Um dos personagens, aparentemente, é trans.
dá muitos indícios de ser trans, que é o ajudante do hotel. Eu não sei se ele é Hum. tipo bellboy, que é o. Eu não sei se se pronuncia assim. O Inojosas. Ah, sim. Ele faz uma dedução dele com o casaco, não é? É com. Tem essa, mas essa dedução específica que dá indícios disso é sobre a carta. Que Aham, que ele ele traz uma mesmo. carta pro Sherlock e o Sherlock acha que é pra ele a correspondência. Só que, na verdade, ele. Eu não lembro como é que bem o detalhe da cena, porque eu acho que, tipo, Uhum, o Bellboy sabe que o Sherlock vai sair ou vai pro correio, alguma coisa, e ia pedir pra ele, tipo, se deixa lá pra mim. E daí o uhum. Sherlock menciona, eu supus que era a carta, sei lá, da sua. Da Ana Candelária, Isso, da Ana Candelária, isso, que é uma hum, moça que que ele salva. conseguiu não ser assassinada, que ele salva e ele tava esperando um telegrama dela. Só que na verdade era desse bellboy que trouxe pra ele, e ele menciona, o Sherlock menciona, ele achou que era da Ana Candelária por causa da letra feminina. E daí Uhum, no final tem uma menção, uma minúcia assim do narrador falando: Hino Rosas ficou perplexo porque Sherlock percebeu, ou pelo menos sentiu que ele percebeu que na verdade o Hino Rosas não era casado, mas ele já morava há 5 anos com um moço muito bonito, não sei o quê, uhum, e que falava de não sei o que das suas preferências sexuais aí. uhum. Mas, Sim, tipo, eu lembro eu acho, dessa. o que eu acho fez eu achar que ele era trans, ou né, não sei, que ele menciona como o Sherlock acertou por falar que era uma caligrafia feminina. Uhum. Isso que me fez pensar nele. E, tipo, só tem essa menção nesse momento, mas eu achei bem interessante essa inclusão. Uhum. Ele tem bastante dessas jogadas, assim, de colocar. Todas as personagens mulheres dessa história, por exemplo, são mais inteligentes do que os homens. Então, Tipo, sem exceção, cara. Tanto a Chiquinha quanto a esposa do delegado são as únicas personagens que acertam alguma coisa dos assassinatos que estão a ocorrendo, né? única mulher que eu diria que é meio sem noção é a Sarah, né? Que ela é toda. Mas então, isso tem algumas diferenças do livro pro filme que eu queria trazer depois, porque a personagem dela no livro é mais tipo é uma atriz que tá rodando o Brasil, né? E ela, assim, no livro também tem mais personagens presentes. Bem mais. Porque Nossa. é de se esperar que o livro é. O filme é mais enxuto, né? Então, Uhum, a parte da corte ali, que a esposa do delegado fala, esse assassino pode fazer parte da corte e tal. Tem muitos mais suspeitos. não, é Mas impossível de você. saber quem é, assim. E a Chiquinha é uma que, assim, por ser até amiga do Sherlock e o Imperador também ser meio puxa-saco, assim, dela, tá meio que sempre presente nas reuniões. E eu gostei que no livro o grupo, né, a casta seleta ali, a nata social, se chama de Malta. Tipo, ó, nós somos o grupo Malta. Achei isso muito bom, cara. E o narrador até mesmo faz várias referências a isso no livro. A Malta estava reunida, a Malta não sei o que e tal. Então, Uhum, esse grupo que entre eles está o assassino, né, que nós depois descobrimos, se uhum, reúne várias vezes, assim, e cada um é um personagem bem interessante. Tem um que é um uhum, crítico, acho que nós até mencionamos, talvez não, que é o Olavo Bilac, que eu não uhum. lembro o que ele é de profissão, mas ele é um jovem, assim, de 20 e poucos anos, e ele achava que o delegado estava perseguindo ele por Por- ele ser um abolicionista. uhum. Ah, Todos daquele grupo eram, inclusive, né? Todos daquele Eu não grupo sei eram se falar que todos, abolicionistas. mas assim, o Olavo era o Uhum, mais proeminente, assim, porque ele acho que publicava vários manifestos e tudo mais. E daí o delegado falou que um dia ele estava meio emputecido, assim, e falou alguma coisa que fez o Olavo achar que ele, poxa, eu vou ser preso, assim, né? Só uhum. que não, eles interagem ali dentro do Malta, assim, normalmente é muito legal, assim, essa interação entre os grupos. E já que você mencionou sobre muitos personagens e questões afins, eu gostaria de partir para a próxima sessão, que é o ruim. O que temos de Ruim. ruim nesse livro, né? O que desagradou. E eu aqui deixo duas questões: a quantidade de personagens e o final desse livro. Concordo. Concordo com a O- quantidade. Mas e, vamos, a, vamos cada um e a falar primeiro. conclusão desse mistério, porque uma coisa impactou a outra na minha leitura. Porque tem vários capítulos mais pro final do livro que o Jô Soares começa sempre contando anedotas Sim, para sobre contextualizar aquela alguma coisa, né. para contextualizar alguma coisa, só que muitas vezes são anedotas muito longas que não necessariamente contribuem com a trama.
Tem um personagem inteiro que até no filme ele não existe, que ele é tipo meio que um pilantra. Que E o cara das ele. apostas, o cara das É o cara apostas. das apostas, só que ele também tem a questão lá do bar, que ele tinha pintado Sim, o o, poste. É muito bom essa, o poste pro bondinho parar no bar e tal. Só que, tipo, ele cria essas anedotas pra esse personagem e esse personagem não vem a contribuir muito na trama. Por mais engraçado que sejam as Sim. histórias deles, no fim do dia, se ele for tirado da trama, a história continua a mesma. E eu acho que eu comecei a sentir esse problema mais pro final, porque, tipo, pro final ele continua adicionando muita coisa na história, ao mesmo tempo que não vai fechando o assassinato e tal. E aí, quando revela quem é o assassino, revela o nome do assassino na perspectiva de quem tá sendo assassinado por último, que é a baronesa. É. E a sacada do livro é que o assassino basicamente não foi pego. O assassino Mas, conseguiu fugir. eu E sei. esse plot twist final ali, a explicação do crime eu achei muito bem feita, mas o que vem depois eu achei muito ruim. Assim, do cara virar depois o Jack Estripador, eu achei muito Isso eu gostei. tosco. Isso eu achei, tipo, eu não achei que impactou nem positiva nem negativamente, mas eu achei Eu, interessante que o Jô Soares até pensou na ambientação disso na época, entendeu? É, sim, eu achei boa essa ideia. E, tipo, eu gostei da parte em que ele achei genial ele não ter sido pego, porque isso mostra eu achei quão, legal. quão Uhum. incompetente é o Uhum. detetive, né? Tipo, fizeram todo esse fuzuê, o detetive inglês tá vindo, ele não Exato. consegue, ele é derrotado pelo Mas assassino ele é brasileiro. quase pego, né? Ele é quase pego quando ele tenta matar a Ana Candelária, que o Não, Sherlock então, ele... ele Só que quase foi pego porque uma vítima se defendeu, não é? Ainda não era mérito do Não, Sherlock. também, beleza, o mas, Sherlock mas teve foi o diarreia. Sherlock que perseguiu. O Sherlock teve diarreia, Nossa, porque essa cena é. abusou da gastronomia brasileira, Eu, abusou do azeite de Nossa, dendê e da é, feijoada. Pô, essa essa parte é incrível. essa cena da diarreia, ela é tão boa, porque ela começa com o Sherlock no quarto dele, ele acorda, e daí a descrição é: Sherlock acordou ouvindo barulhos de granadas e pensou que estavam derrubando o regime imperial. E aí ele percebe que na verdade é a barriga dele, ele que tá tendo diarreia. Aí ele sai, depois ele sai tomar um ar, persegue o assassino, e aí ele tá quase pegando o assassino na Biblioteca Nacional. Quando ele olha pra um vaso, e aí ele fala, e vem tudo de volta, a sensação de É, mal-estar e tal, e ele tem que parar a perseguição pra o vaso encagar, é o velho. gatilho do Sherlock ali. É, Nessa cena, o assassino em questão, ele pula de uma janela, quebra um vidro, isso. e daí o Sherlock vai ali pular da janela também, perseguir ele, só que daí ele olha, putz, tem uma privada ali me chamando. Não É posso. isso aí. A natureza. Inclusive, eu acho que o Jô Soares até fecha esse capítulo, porque é bem a cena do fim do capítulo, com alguma coisa a natureza chamou, e tipo, tinha alguma coisa Uhum. assim, no final. Mas enfim, o meu maior problema foi que na cena que revela quem é o assassino, fala o nome dele, eu fiquei olhando pro nada e pensei, quem é esse personagem? eu também. Eu não lembrava quem era esse Eu personagem. conhecia o nome, mas assim, eu não Mas eu consegui. não Qual fazia é a a menor associação desse ideia personagem? Qual era a associação? de quem era ele. Que era O que no filme foi muito diferente, porque daí, apesar de eu já saber quem era o assassino no Sim. filme, o filme ele literalmente aparece, né, o ator. Então você O consegue filme, associar mais o fácil. filme eu tenho até uma reclamação que não sei se não teria como fazer, até porque. Na verdade, até teria, se eles tivessem usado um narrador onisciente. É que Porque tem capítulos do livro em que o, é o o assassino narrador, narrando. o Uhum. narrador está descrevendo o assassino. Só que não é em primeira pessoa, mas quando ele fala ele, a gente sabe, o Uhum. assassino. Tá descrevendo, tá falando de coisas meio obscenas, assim. E o problema disso no filme, além de ter uma quantidade de personagens muito mais enxuta, é porque é o próprio ator narrando. Então, se você é Uhum. ligado na voz dos personagens, você já sabe quem que é o assassino desde o começo, desde a primeira fala ali. O que Pra eu mim, não acho que pessoalmente seja um problema, mas é tipo uma uhum. coisa que já, sabe? Pra mim é exatamente o contrário. Pra mim, o filme se beneficia de ter menos personagens por conta disso, por conta dessa Sim, sensação. eu Porque digo. pra mim foi frustrante ter lido, tipo, tá me falando, o Jô Soares tá me entregando quem é o assassino, mas eu continuo não sabendo quem é, porque eu já não lembro mais quem é esse personagem, que no livro ele aparece, tipo, muito no começo e Não, ele até que aparece em é bastante cenas, assim, muito cara. ofuscado. Só que aí depois, assim, em retrospecto, tem umas sacadas muito interessantes.
Quando o assassino foge, ele foge para uma biblioteca do Sherlock, né? Ah, que daí depois você faz a associação que o assassino era um bibliotecário e tal. É. Enfim, é só pra fazer esse gancho. É, e tem uma cena em que o grupo tá a malta tá discutindo sobre quem possivelmente é o assassino, né? E os motivos deles, e cada um começa, tipo, vai ver, ele tem medo de mulheres e tal. E o assassino, que você não sabe no momento, fala, vai ver, ele vê elas como degeneradas, e putz, que é a motivação dele. É a E motivação aí da. a Chiquinha Gonzaga fala, ou vai ver, ele tem medo delas. E o cara fica desconcertado. Só que, tipo, na hora você não tem como saber disso, né? Mas se você parar pra pensar, essa razão ali de que o personagem que é o assassino, o que ele fala, é uma das mais cabíveis ali, né? Porque ele, Uhum. ele analisa Mas é a profundamente. razão dele, né? Tipo, ele Sim, literalmente tá claro. Mas falando, ele ali tá então, entregando, é né? o óbvio que não é óbvio, né, cara? Uhum. Só que eu achei, assim, toda essa revelação do final ter menos impacto pela quantidade exagerada de personagens. E eu, particularmente, essa ideia do Jack Stripador não me caiu muito bem. Aí, Achei que. Eu não sei, não achei tanta graça quanto achei que. Eu gostei, já vou aproveitar para emendar nisso Uhum, o meu ruim, que é relacionado. E não é um ruim, não tão ruim, tô uhum, cheatando aqui, porque esse livro, para quem não é brasileiro ou quem não conhece muito de cultura brasileira, o livro não funciona. E eu vi uma review no Goodreads que dava uma estrela, que era um britânico, que foi ler o livro. uau. E aí ele Ah, fica. cagaram no meu Sherlock, cara. Como assim? Exatamente, e ele fica reclamando, ele fica reclamando que o Sherlock é descrito como um personagem desastrado, como um personagem burro, e fala todas essas, tipo, ele literalmente ele não entende as piadas, obviamente, né? E aí ele, uhum, e ele termina dizendo que, tipo, Conan Doyle jamais faria isso. E Mas daí lógico, eu né? fiquei uhum. tipo, Menino de ouro, dos ovos de ouro do Conan tipo, a Doyle. pessoa tipo, não entende e também não tem como entender se ele não tem o contexto, né? Ele foi achando que O era uma. Exatamente. maior. Ele achou que era uma fanfic que fazia honra ao personagem ou algo assim, E né? aí que foi a maior, além como se diz, é, maior. Surpresa? Não, não surpresa, mas o maior pecado desse leitor foi ler achar que ele estava lendo uma obra séria, né? Mas É, é muito mais uma paródia, né? E muito bem uhum, feita, diga-se de passagem. É. Por isso que surtiu efeito pro cara que achou que seria algo sério, né? Pois é, uhum. mas acho que tipo, ele não tinha o contexto pra Pois é. entender, pra perceber que era assim bem feito, né? Que era É que engraçado. também o humor britânico, ele Tipo, ó, costuma ser bem diferente dos brasileiros, a né? Do que piada o Jô Soares da. apresenta, pelo menos. Mas nem isso, eu acho que tipo, a piada da caipirinha ele não tem como entender, por E exemplo, não, sabe? É Exato, é muita só não coisa ser se que. exato. perde. Eu tava até pensando, cara, muita coisa se perde em tradução, tipo, muita coisa. Uhum. A piada da caipirinha não tem como entender. A piada do serial killer talvez também não tenha como entender, Os, porque Porque eles é, escrevem é, porque foneticamente, né? o Serial killer. Sherlock, essa é mais uma das coisas reais que o Jô Soares deturpa, inventa, né? É que o Sherlock inventou o termo serial killer, né? Pra descrever quem é o assassino, porque o assassino está matando só mulheres, né? E aí o Sherlock fala, como é que se traduziria isso? E aí o delegado, assassino serial. E aí depois tem outros personagens que tem uma discussão do delegado com o chefe dele, que ele vai falar o termo serial killer e o chefe fala tudo errado, serial killer. No filme é até mais engraçado porque é o Jô Soares interpretando esse personagem. E aí ele inverte, o Kriller serial, alguma coisa assim que ele fala, ele vai falando tudo errado, é bem engraçadinho. Serial killer. Kyriel Sealer, exato, ele fala bem isso. Não, Ah, já estamos atrás do Kyriel Sealer, né, serial killer do assassino. falando em, como é que se diz? Lost in Translation, tem uma tirada aqui que eu tenho quase certeza absoluta que é uma referência a Chaves, cara. Eu não sei se vocês pegaram, porque acho que. Quer eu dizer, acho que deve ter pegado eu lá. acho que eu anotei isso, deixa eu ver. Eu não creio em brujas, mas que existem. Ah, isso, Pero que las hay. isso não é necessariamente uma referência a Chaves, isso é uma referência à literatura, não sei se, não lembro agora se é espanhola ou latino-americana, onde isso apareceu, mas é uma expressão
muito popular que sempre se usa nesse sentido Ah, de eu que, tinha tipo, visto isso em Chaves. sim, mas o Chaves também referenciou essa mesma coisa. É tipo, é bem cultura popular. Eu até fui pesquisar, porque quando eu vi essa frase ali, eu falei, poxa, essa frase é uma referência. Eu conheço essa frase de vários lugares, e daí depois eu lembrei do Chaves e fui procurar. E ele, tipo, não se sabe com certeza qual foi o primeiro lugar em que foi usado, assim. Tem, tipo, umas hipóteses de alguns escritores, assim, já no século XVII, acho. Mas não. Mas a ideia é essa, realmente. É tipo, eu não acredito, mas que existe, existe. Uhum. E pra tu, João, qual que é o aspecto do livro que você menos gosta? Ahn, Se eu tem acho que um, é claro. eu tenho algo que eu vou. Eu acho que tem algumas coisas no livro que tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Por exemplo, eu gostei que tem, assim, vários personagens, mas ao mesmo tempo eu também senti dificuldade em identificar melhor esses personagens. Igual vocês falaram no final, a gente leu o nome do assassino, daí eu pensei, tá, beleza, eu lembro do nome desse cara, mas eu não lembro, assim, no círculo, quem ele é? Quem Uhum. que ele é? E daí, ele é o livreiro, tá, beleza. E daí tinha, assim, se você parar pra olhar, tem algumas menções que você consegue descobrir quem é o assassino, tipo, antes, se você prestar bem atenção, e não fazendo o esquema das cordas de violino, que a gente vai chegar lá depois. Mas, assim, tem uma hora que o assassino está falando de si, né? Ele Uhum. fala, minha mãe morreu e tal. E o livreiro fala que, o que tá me segurando aqui é minha mãe, que está doente e tal, porque o meu É, sonho no é ir pra começo da Inglaterra. história, né? Não é? Exatamente. Se você se ligar, você pode fazer essa ligação de pontos. Assim, então aquele cara ali tem que ficar Uhum. esperto. Uhum. Então, uma das minhas reclamações é que tem todos esses personagens que cada um acrescenta o seu O valor à charme. história, o seu charme à história, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que, tipo, podia ter talvez alguns a menos, ou explorar melhor eles, fazer um contexto, uma contextualização melhor ali entre eles, pra poder, tipo, identificar melhor, tipo, sempre que eu li, o tal do tinha alguns que eu li e não fazia ideia de quem que era, cara, assim. Então, Uhum. ele sofre com excesso de personagens porque, né, não há muito tempo pra aproveitar esses personagens. É um Ou talvez livro consideravelmente curto, vamos é, dizer assim, menos de 200 páginas, só que aí eu acho que entra naquela coisa que eu tava falando, tipo, tem cenas que são muito longas só pra fazer ou uma piada ou dar um contexto de um é. personagem que não precisava estar estando ali enquanto você podia estar desenvolvendo melhor outros. E eu Assim, acho que outra coisa que o Jô talvez caia é que, sei lá, 50% ou mais dos personagens dessa história são figuras reais. sim, são Então vários. já parte do pressuposto de você conhecer, entre aspas, esses personagens, tipo, faz parte da história brasileira, né? Teve vários nomes que eu li, assim, que alguns, como ele usa vários nomes reais, vários são personagens ali, mas alguns ele só menciona, tipo, uma vez, foi, sei lá, criado, estudado pelo fulano de tal. Uhum. Que eu até pensei, pô, cara, eu tenho quase certeza que esse cara é um escritor brasileiro, mas eu não tenho certeza. Então, como eu já tinha uma gama grande de personagens, eu pensei, será que eu vou pesquisar no Google se essa pessoa existiu? Falei, Uhum. não vou fazer isso. Uhum. Uma outra reclamação, e que não sei se chega a ser uma reclamação, porque talvez tenha sido uma interpretação minha apenas, é que tem alguns aspectos algumas piadas que o Jô Soares faz, que eu sei que é do livro é tipo de muitos anos atrás, mas eu sei que o Jô Soares, ou pelo menos eu espero que ele tivesse, pelo que eu conhecia dele, eu esperaria que ele tivesse, uma bagagem cultural para entender, assim, tipo, ele fez algumas piadas assim meio homofóbicas, mas Uhum. assim, como são os personagens fazendo e contextualiza até a hora que eles falam, por exemplo, será que o Watson é maricas e tal, eles Uhum. dizendo assim, cu e calça. Eu falei, tá, tipo, tem umas coisinhas que passam, mas tem algumas coisinhas que eu até fiquei com daí a pulga atrás da orelha. Será que foi intencional, assim? Então, mas é uma reclamação pequena, porque é algo bem minúsculo na história. O que mais me atrapalhou pra, assim, aproveitar mais a história, de fato, foi essa, esse engomado com os personagens, assim, sabe? Então, assim, grandes reclamações do livro eu não tenho, porque eu adorei esse livro. Uhum. Adorei a leitura desse livro. Ele é bem divertido. Ele é muito bom mesmo, assim. Eu tinha uma reclamação que eu meio que retirei ela porque o Jô Soares faz troça disso, Ah, que é, ao mesmo tempo que a quantidade, o quão detalhista e historicamente apurado ele beneficia a construção do cenário, você consegue ver o Rio de Janeiro, os escravos e tal, todas as cenas ocorrendo, tem alguns momentos em que ele coloca isso nos diálogos e fica meio tipo assim um dump, um lore dump, sabe? Tipo, parece que esse personagem
tá explicando muito minuciosamente sobre aquele assunto. Eu acho que eu me perdi Só um que ele, pouquinho. Ele coloca o quê no Lore Dump? não, tipo, ele coloca muito detalhe num diálogo, um personagem explicando Ah, cada detalhe sobre aquele contexto histórico. Mas isso tava me incomodando um pouco no começo, até o momento que o Dom Pedro, que é uma cena que o Dom Pedro II tá explicando pro Sherlock sobre o caso do Stradivarius roubado. E aí ele começa, não, o Stradivarius foi o último violino feito, daí as únicas coisas que não são, que mostram a idade de quem fez, é uns detalhes. Tipo, ele foi ficando muito minucioso, só que daí o Jô Soares faz troça com isso, que acha que é o Watson, começa a dormir não, e a é o próprio. roncar, No ou filme é é o o próprio Sherlock. Sherlock. Eu acho que é sempre o Sherlock, porque o Watson não entende português, né? Então. E daí o Watson começa a dormir na cena enquanto o Imperador começa a explicar, todo cheio de pompa. E então ele faz graça a essas coisas que, tipo. O segundo momento é uma hora que o Sherlock tá com a Ana Candelária, que é a mulher que ele salvou e ele tá apaixonado. Aí eles estão num parque, e aí ele descreve Ana Candelária, que fazia elogios a Sherlock, esperava uma resposta. Sherlock que não era chegado na arte da. Beijo É, feminino. do cortejo feminino, começa a explicar, tipo, você sabia que isso aqui, esse pilar foi feito na Inglaterra? E daí a Ana Candelária, Sabia que o tipo daqui, na verdade, vem da China? Tudo mais. E daí, tipo, ela, é mesmo? Essa Quem cena é fazer muito boa. algo bom do livro pra dar uma pitada aí nessas coisas. Eu gostei que eles fizeram assim, o Jô Soares, humanizou bastante o Sherlock, Uhum. porque eu só conheço o Sherlock, assim, eu nunca li nada do Arthur Conan Doyle, então eu só conheço o Sherlock pelos filmes do Robert Downey Jr. Uhum. E apesar de também de ser humano, ele era basicamente indefectível, assim, né? Ele tinha Uhum. os seus tiques e tal, mas ele sempre teve um raciocínio perfeito. E o Sherlock do Jô Soares é completamente às avessas, né? Então, ah, ele não parece assim ter uma qualidade que define, ele é o cara fodão naquilo. Ele é tipo uma, Uhum. uma pessoa. Ele é uma pessoa que é um detetive. Por muitas vezes incompetente, ele é tipo todo. Por muitas vezes é, incompetente. Não, pô, mas ele É é. o Mário Alberto, ele é o Mário Ele é o Alberto. Mário Alberto, cara. Fiquei em referência pra quem não sabe, escutem uns episódios aí, pessoal. É, Mas enfim, então o que eu mais gostei, que eu até achei que uma coisa que eu achei que ia ser ruim é esse romance dele com a Ana Candelária. Eu falei, puta merda, também cara. Vai, achei que vai ia ser. ser. Uhum. Vai ser. Só que daí, quando ela chega no quarto dele, e ele fala, eu tenho que te falar uma coisa aí, meio embaraçosa e tal. E ela, o que que foi? Ele, eu sou virgem e tal. E eu falei, então aí ele está invertendo as minhas expectativas. Aí eu estou gostando do negócio, porque ele fez o Sherlock ser, assim, como é que se diz? Não é um introvertido necessariamente, mas tipo aquele cara super envergonhado e tal, dela, poxa, você Uhum. fez voto de castidade e tal, dele, não, então, Não. até que eu conheci você, eu tipo não tinha me interessado por sexo, eu só queria saber de resolver crimes e tal, era o meu hobby favorito, Sim, ele e vai você me contra contou o. isso, eu falei, porra, que legal, É contra contra o o esperado, arquétipo do né? o É, galã, né? O herói aí, galã. foi aí que eu comecei a gostar do arco deles, porque até então eu falei, puta merda, cara, vai virar aquele romancezinho, vai me encher o saco isso aí, e, Só que é não. muito. Eu acho muito engraçado e ao mesmo tempo esdrúxulo como ele resolve, porque uma surpresa que eu tive nessa história é que o Jô Soares tenta contextualizar ela como uma espécie de prequel, por assim dizer, do Sherlock Holmes. Ela é uma história de um jovem Sherlock ainda, um Sherlock antes dele ser Ele o. tem Tanto 32 anos. que ao final da história, o Watson fala que ele vai começar a escrever esses casos, que para quem não sabe, é a premissa do Sherlock Holmes é que o Watson está escrevendo todos os casos que o Sherlock desvenda. E aí o Sherlock fala: "OK, só deixa de fora essa aventura no Sim. Brasil porque foi a Sim, minha sim. derrota. Não quero, na verdade é mais pela Ana Candelária do que pela derrota dele, mas ele não quer lembrar da aventura nas terras brasileiras. Então o Jô Soares tem esse cuidado. E eu acho essa história da virgindade do Sherlock é muito. Eu acho ao mesmo tempo engraçado e esdrúxulo como ele mantém o personagem virgem, né? Que a última vez que ele se encontrou com a Ana Candelária, eles estavam pra transar e aí a mulher tava menstruada e Na acabou verdade, com a aí que situação. depois vem eu faço esse gancho quando a gente for falar do filme, porque aí é uma Uhum. das diferenças entre o livro e o filme. Uhum. Eu achei melhor no filme, sinceramente, que eu acho meio esdrúxulo a Mas forma que ele apresenta. É engraçadinho, mas é meio esdrúxulo, eu sabe? preferi, eu acho que a do livro, Mas sinceramente. aproveita e vamos então. Pode fazer essa Vamos, comparação. Já vamos falar entramos aí as na comparações já. Uhum. discussão, Então comparando o vamos filme. a comparações. Coisas que quando eu estava vendo o filme, eu meio que tentei anotar
pra Uhum. lembrar que fala: "Olha, isso aqui no filme foi diferente", ou isso aqui no livro, ou isso aqui no filme não tinha. Então, várias coisas que não tem, como nós falamos antes, como são mais personagens enxutos por parte da malta, tem muito mais cenas que não existem no livro. E uma dessas cenas é que eles estão no necrotério, eles, a malta, estão no necrotério com o. Inclusive, até Pimenta. agora, com o O Pimenta. delegado é o É o Melo Pimenta, que Pimenta. até agora Exato. nós não falamos o nome do delegado, que eu acho que foi um dos personagens também favoritos meus, que ele é muito, muito, muito engraçado. O Melo Pimenta resolveu Uhum. levar todos no necrotério. Por quê? Pra começar por ego, porque ele estava no bar e ele estava falando da investigação e tal. Eu falei, porra, já que já tá saindo notícia sobre a investigação, que muitas coisas tinham que ser secretas. Ele não queria, por exemplo, que soubessem que as cordas do violino estavam imiscuídas nos pelos pubianos das vítimas. E daí, aí que ele tira a corda e mostra pra. Ah, não, A perdão. Chiquinha. Mas, Uhum. mas enfim, ele tá sendo o centro da atenção na roda de conversa da malta, e daí ele fala, então, tem esse poder, essas capacidades dedutivas e tal. Aí ele tá fazendo propaganda do Sherlock Holmes, que se eu não me engano, até então ele ainda não tinha chegado a conhecer o delegado, se eu não me engano. Então ele está ali no círculo de malta e daí ele fala de basicamente um enigma. Quem que é o assassino dessa história? Ele fala ali uma historiazinha, Historinha? É, historinha, historinha besta. Uhum. e daí e dá pista assim, tipo, a mulher morreu no jardim e tem, sei lá, 4 rastros de pegadas e não sei o quê. E daí ninguém consegue resolver, exceto a Chiquinha Gonzaga. Ela fala exatamente o raciocínio certo. E o policial não gosta disso. Ele falou, pô, puta merda, eu queria ter ficado com mistério aqui, né? Pra vocês. Eu queria ser o cara a Eu queria, revelar, ó, né? eu queria revelar a solução, porque eu queria me sentir mais inteligente de vocês. E daí, nesse momento de ego, ele fala: então, já que vocês são tão esclarecidos, e especialmente ele fala isso pra Chiquinha Gonzaga, vocês não querem ir lá no necrotério comigo me ajudar a descobrir dessas cordas e tal? De todos meio que se vão, meio ressabiados, porque, pô, o necrotério e tal, não é uma vibe muito boa, mas todos vão. Todos vão. E daí lá, ele mostra as duas cordas, né, que já é a segunda vítima pra Chiquinha Gonzaga, e ela fala: não, isso aqui eu tenho certeza que é de um violino, é o sol e é o mi. A primeira e a última Hum. corda. Daí ele fala: puta merda, essa mulher é boa. E nunca mais traz ela pro caso. E nunca, então, aí que tá. Uhum. Essa é uma cena muito boa dela que não tem no filme. Eles não Uhum. vão pro necrotério. Ele Sim. tá na roda de um bar, sei lá, com a malta, e mostra pra ela e fala: não, isso é violento, tenho certeza. É, do filme, das cenas que eles cortaram, a que eu senti mais falta foi da corrida de cavalos, porque a corrida Sim. de cavalos é muito próxima do final do caso, e essa, junto com o momento que eles estão com o cara, um antropologista, que O começa a ser Cusão. mega Nossa. racista, o Então, isso cara. que a gente ia falar. É, Tem um personagem que ele é visivelmente escroto. Tipo, mas ele tá no filme, e tal. tem essa cena dele no É. filme, né? É o Otávio Miller, Mas é o ator, se não me engano. essa cena e a cena da corrida do cavalo são o máximo do exemplo do quão longe eles estavam de resolver o caso, porque são literalmente as pistas mais frias que eles têm e não dão em nada. Tipo, ele vai na corrida de cavalo achando que um pelo que ele achou no fígado, ou era. Eu não Ele lembro se acha, era no ele, fígado ou na corda do violino, era de cavalo. na terceira vítima, a menina do fígado, ele encontra um fio de pelo. Ele Hum. acha que é de uma crina de cavalo. Na verdade, até o narrador fala. Então a E gente Red está. Barba, Na é. verdade, não. Na verdade, era de crina de cavalo. Só que não era porque era de um cavalo. É porque tinha sido usado na corda do violino, se não me engano. É. Era alguma Mas, coisa. mas é uma pista que não dá em nada. Eles vão nessa Era uma corrida e não dá em nada, assim como a conversa com o antropologista que acha que é um negro inclusive, e outra cena que eu achei interessante, porque isso me espelhou muito aquela cena do Django, sabe? do crânio, sim, Do que era. crânio do DiCaprio. Achei, tipo, muito parecido, que ele fala da frenologia. Ah, não, os negros são comprovadamente inferiores e tal. Eu falei: que personagem escroto. E me lembrou imediatamente a cena lá do Leonardo DiCaprio com o crânio, É que com. era um pensamento real, né? Era. Sim, não, pois é, era real. Mas, e a cena foi, tipo, muito parecida, assim, de certa forma, Eu, assim. eu gosto dessa cena de um diálogo que ele vai falando que os negros são mais propensos à violência e não sei o quê, e daí o Sherlock responde: Ah, então Londres seria uma Sim. cidade pacífica? Não, Ele não há fala. nada, não teria crimes em Londres se esse raciocínio estivesse certo? O cara cuzão acaba falando que, ele deve ser um mulato e tal. E daí como é que é o nome do personagem? Porque tem um personagem negro ali na roda com eles. Tem, Eu não tem. lembro o nome dele, mas ele é importante, assim, tipo, historicamente. Ele é um personagem que existiu, se não me engano. Mas enfim, ele tá na roda e ele fala: por que você acha isso? Porque não sei o quê. Daí ele fala: porque pipipi, popopó.
foi comprovado dessas coisas do cérebro que tornam eles propensos, mais propensos à violência. E daí que o Sherlock fala, se fosse assim, meu caro, Londres e Paris seriam cidades pacatíssimas, e não é verdade. Aham, Foi atirado, tipo, exatamente. boa, assim, no Sherlock. E tu, Tots, o que achou do filme? Não vi. Você não viu o Não filme? consegui. É Não, não, sério? não consegui ver. Mas eu Ah, tenho uma reclamação quanto ao filme, diga. que eu sei que tinha que fazer mais enxuto, mas assim, eu gostava bastante das cenas do livro em que a Sarah estava envolvida. E ela é pouquíssimo presente Uhum. no filme. E Ela, inclusive a atriz é sensacional, é a Maria de Medeiros, que ela é pô, boa. conheço essa mulher. Eu até achei que, pô, será que ela é brasileira? Só que ela é portuguesa, na verdade, e eu reconheci ela porque ela também fez Pulp Fiction. Ela era a namorada do Butch, do Bruce Willis, em Pulp Fiction. Verdade, verdade. E ela. Porque Mas ela fala, ela. eu até estranhei porque ela fala um francês perfeito. Eu falei, poxa, uma atriz brasileira que fala em francês Mas ela perfeito. fez outro filme brasileiro também. Ela já apareceu em filmes brasileiros falando francês também. E uma. Ah, Pode falar, pode falar. não, eu ia falar que eu achei um bom filme. Eu achei uma boa adaptação. Foi, Vou, foi. eu acho que até aquele, tipo, principalmente você vê que teve muita preocupação nas cenas que eles deixaram deixar o mais próximo possível do que era o livro, né? Sim. Ah, e é uma adaptação que o Jô Soares está no filme. Ele aparece como um Ele é o personagem superior só. do delegado, Pimenta. Isso. Só que ele não está envolvido no roteiro desse filme, na produção. Ele só participa, ele faz uma participação especial, mas o roteiro é feito por outras pessoas. E eu acho que, tipo, até tava comentando com ele, tipo, a cena inicial lá da prostituta sendo assassinada, ela é idêntica ao livro, cara. Uhum. Tipo, Idêntica mesmo, nos, porque fala nos dos negros, mínimos né? detalhes. Pegando, Nos mínimos escrevendo. detalhes. Tipo, você vê que teve um apreço em deixar tudo o mais parecido possível. E dentre as coisas que eu achei engraçado que eles adicionaram a cena do Sherlock chapado olhando pro papagaio. Essa cena eu achei É nova. Essa é. hilária. Tem um papagaio na parede do apartamento dele, e aí ele começa a ouvir o papagaio cantar. E, e na verdade ele só tá chapadaço, né? Só pra contextualizar, foi na manhã seguinte que a Ana Candelária foi pro quarto dele, que ele falou que era Uhum, virgem e tal. Ele falou, poxa, não posso consumar, tô com. Ele não falou não posso consumar, na verdade, mas ele falou, tô com um desejo incrível de doces. Daí ela vai na uhum. cozinha do hotel, sei lá, buscar alguma coisa pra Rouba ele. doce pra ele. Uhum. Chega, ele tá dormindo, e ela vai embora, né? Ele acorda ainda chapado e tem essa alucinação com o papel de O parede. papagaio que é muito boa. O papagaio E eu achei começa a brigar com ele. um efeito muito bom, cara, porque é de 2005, Nossa, assim, muito sabe? bem feito, Muito muito bem bem feito. feito. Mas e eu acho que daí, e é claro que como é um filme fica muito mais fácil de você saber quem é o assassino, porque literalmente aparece, né, o assassino Sim, sim. matando. E, E mas, pode. assim, mais uma coisa negativa do filme que eu diria é. Como o livro é muito engraçado, o filme, por ser mais enxuto, ele infelizmente não consegue ter a mesma quantidade de humor do livro. Ou seja, ele É, perde bem muitas menos. piadas, ele perde muitas piadas. Tem uma piada que é de uma placa que tá escrito viado só amanhã, que é muito boa, só aparece numa cena isso e ela é muito engraçada quando você lê. Hum. E claro, né, a piada da cobra. Nossa, a piada da cobra é muito boa, cara. Essa o cara que deu uma estrela na review menciona também, porque achou horrível. Essa piada é muito boa da cobra, Ela é velho. muito boa. Tipo, eu já conhecia, Sim, Sim, é é uma uma piada anedota, é muito boa. uma É piada, uma anedota, mas mas é. ela é tão bem contada no livro, cara, eu falei: "Porra, é como se eu nunca tivesse ouvido", porque ela é O muito delegado, boa. pra contexto, o Sherlock fala que é conhecedor de venenos porque um amigo dele morreu de uma picada de Só pra cobra, né? contextualizar o Não, não, porquê de ele. venenos, porque eles estão em algum lugar que o Watson leva uma picada de uma coral. É, só que não era uma coral venenosa, né? É, Só que uma falsa isso que é muito coral. idiota também, o Sherlock, tipo, conta quantos anéis tinha na cobra e não sei o que, daí ele fala, isso serviu de alguma coisa? Não. Não faz diferença ele ter contado os anéis da cobra, né? Pra saber se ela era venenosa, mas é uma piada de um colega que foi picado e eles foram uma tribo de indígenas, algo assim. E o líder falou que ele tinha que ser sugado o Não, veneno, é né? porque o cara Passa foi um picado licão na enquanto fazia picada, xixi, né? Ele foi picado no É, pênis. picada no no pênis. pênis, exatamente. Daí tinha que ser chupado o veneno. Daí é muito engraçado que o Melo Pimenta pergunta: E você foi lá e salvou o seu amigo? Ele: Não, Na real infelizmente ele ele fala: morreu. que bom então que você conseguiu salvar o seu amigo", né, dele: "Não, ele morreu". Ele morreu, é tipo, sinto falta dele, alguma coisa assim, cara. Tipo, Bom, muito cara, filha da puta. bom.
Eu queria trazer pra nossa sessão de debate agora, Ah, passando o filme. O que que deixa eu vocês ver, eu acho que eu acharam? tenho mais alguma coisinha do filme, deixa eu ver. Antes que eu me esqueça. Uhum. Ah, tá. Uma última diferença entre o filme e o livro é a cena final dele com a Ana Candelária, que inclusive eu também fiquei feliz que terminou do jeito que terminou, que eles não ficaram juntos, Uhum. que foi o seguinte, eles estão numa Um ela levou teatro. eles pra um não, no livro. Eles Ah, estão tá. num museu, numa peça, inclusive é até mais uma das anedotas que ele só que essa é meio curta, que ele contextualiza pra dizer onde eles estão no museu, que é uma sessão, assim, de múmias. E Uhum. daí a mulher até comentou: "Ah, eu quis trazer você aqui, porque, tipo, é quieto, não vem muitas pessoas, a gente podia conversar e tal". Porque ele tinha proposto pra Ana Candelária que ela fosse pra Londres com ele e tal, fazer a vida dela lá, você seria minha esposa. E ela falou: "Poxa, muito legal, mas lá eu seria, tipo, eu não falo inglês nem nada, tô começando a minha carreira, então eu tenho a minha vida aqui". É ali que eles têm ou não, né, eles não vão ficar juntos. Daí ela falou: "Mas eu não queria ir embora antes dele consumar, né, nosso amor". Daí acho que tem até uma menção, acho que é do narrador, que eles estão perto de uma múmia muito, muito especial, que foi tipo uma divindade, não sei o quê. Só que essa múmia tinha alguma coisa a ver com mulheres, que já ele até comentar, e mulheres na sua presença costumam até sangrar mesmo não estando em seu período e tal. E daí quando o narrador começa a descrever eles se pegando, ele faz uma alusão, ele faz um comentário que faz ele entender que eles estão ali transando, só que na verdade a mulher começou a menstruar. Daí, tipo, ali fala que e aí Sherlock sabia que ia voltar virgem para Londres. Uhum. Que no filme, a diferença é que isso se passa num teatro, e eles vão pra meio que atrás de uma cortina, de um palco, e ela fala eles têm o mesmo diálogo, bem dizer, só Uhum. tem umas diferencinhas, ela fala: "Ah, eu não queria ir embora que você fosse embora antes da gente consumar". E ele: "Beleza, então, aqui agora mesmo?" Ela: "É". Daí eles começam a se pegar, e daí tem sei lá, Tem um ajudante de cara, palco, tem um sim, um cara, tem assistente de palco. um cuzão, que vai ali, puxa a cortina e encerra a cena. Uhum. Ah, O que eu queria trazer para debate é o que vocês acharam da explicação do Xangô. Vocês sabiam o que era Xangô antes de ler o livro? Não sabia que eu ia não, perguntar isso. a primeira vez que eu Hum. escutei esse título, O Xangô de Baker Street, como adolescente, associei, sei lá, soa como uma dança pra mim, nome de uma dança. "Ah, Uhum. vou dançar um Xangô aqui". E o que que vocês acharam da explicação? Então, eu achei interessante, só que eu não sei se eu entendi 100%, porque o Xangô meio que tem Uhum. múltiplos conceitos ali, né. Ele é tanto uma divindade dos orixás e tudo mais, quanto, tipo, daí a pessoa que tem o Xangô como seu, sei lá, patrono, também é considerado um Xangô? É isso que Não, é o eu tô entendendo? protetor, né? Seria como se fosse um protetor do Sherlock, né? O Xangô é o seu Xangô é a orixá. divindade, né, então. Daí eu até fui pesquisar porque eles não falam isso no livro, mas, É. mas entende-se Isso que ele é inclusive ele é no considerado o deus da justiça, dos raios, dos trovões e do fogo, além de ser conhecido como protetor dos intelectuais. isso Que que é o britânico descontente com certeza não pegou nada, né, é, porque tem muitos exatamente. termos ali. Mas a cena é boa, Nossa, eu gostei muito dessa cena do que da eles vão. Umbanda, né? É. Uhum. Não, a cena é legal, até porque no filme deve ser uma das cenas mais engraçadas também, porque o ator que faz o Watson fala: "Ah, tá Nossa, sendo é uma muito coisa dele é essa, divertida. porque ele pode soltar a franga ali". É É muito muito legal a cena, divertida cara, essa cena. Essa cena é muito legal divertida. mesmo. Mas eu achei e eu achei peculiar misturar essa questão do místico com o Sherlock. Até uma desconstrução de um personagem tão cético, né? Sim. Uhum. E o Sherlock, nessa experiência, ele literalmente até pede pro pessoal da Umbanda, tipo, tá, eu posso pedir o nome do assassino? Daí eles falam, bom, agora já não dá mais, né? Tipo, Já tá que já, desencarnando. já baixou, já desencarnou o santo no Atos, não dá mais pra pedir, né? Mas eu achei bem peculiar essa explicação. E ela é muito lá no final, tipo, é É. Ela é bem literalmente final, nas uma das últimas últimas cenas, 30 né. páginas do livro. Tanto que até eu não me dei conta que não tinha explicado o que que era o Xangô Exatamente. Aí é outra coisa, você vai descobrir o porquê do título no finalzinho do no livro. finalzinho. Mas eu achei Esse legal, eu achei uma cena legal, assim. Sim, eu gostei, só que não, né, na verdade, porque, tem um só que, eu gostei da cena, e gostei que ele também desconstrói isso que você falou de, tanto o Watson quanto o Sherlock são personagens bem céticos, né, bem pé Uhum. no chão, bem realistas. E no filme, nos 2 filmes, no primeiro filme em especial do Robert Downey Jr. tem isso,
né, que fala, ele é um bruxo, um feiticeiro que tá matando todo mundo e tal. E no final a explicação é tudo 100% científico, tudo Uhum. tem um porquê ali. E aqui não, aqui nós temos o sobrenatural imiscuído junto com o lógico. Lógico Uhum. entre aspas, porque o Sherlock não consegue chegar a nenhuma dedução. Ele é burro. É, é burro. Fala a Ah, verdade, ele é burro. fazendo um gancho aqui, falando em deduções, que eu devia ter falado naquela cena que a gente tava falando, mas enfim. Na cena da esposa do delegado, que ela fala, ajuda eles com o enigma, eu achei. O Sherlock parabeniza ela, mas é um parabéns, assim, bem real, bem verdadeiro, não é tipo. Não é tipo Melo Pimenta com a Chiquinha. Não é não é chacotando ela, não é. E isso me lembrou muito o Van Helsing falando você tem cérebro de homem, cara. Me veio na hora aquela cena, porque é isso que é um elogio pra mulher. Nossa, parabéns pela dedução, você é muito boa. Não, tipo, poxa, você é inteligente como se você tivesse o cérebro de homem. Tipo, sabe? Eu pensei E imediatamente naquela cena do Drácula. deixa eu aproveitar que você fez essa referência ao Drácula. Eu tinha anotado que a cena que eles vão ao manicômio, pra mim, lembrou muito Drácula também. Uhum. Essa de conversar A com uma. descrição, né, do Tem louco. também o Drácula, Uhum. verdade. Pra buscar ajuda, né? Era um canibal, né, inclusive, o louco, né? O Ele tinha louco era um sabido. canibal. Aí que eu falei do Hannibal Lecter também, né? Ahn, Me lembrou muito. e o que Porque que ele, vocês acham? o que eu achei que me lembrou do Hannibal é porque eles vão ali pedir pra um louco que estava assim. Então é muito visível pra mim que o louco tá sabendo de tudo que tá acontecendo lá Uhum. fora. Ele fala: não, o professor, o tal médico me privou dos jornais porque eu mordi o dedo de um assistente dele e tal. E daí, basicamente é isso. O Hannibal no filme também tinha perdido privilégios por esses desacatos assim e tal. Então é tipo espelhadíssima a cena pra mim. E o que que vocês acharam da resolução do crime? Tipo, ah, Achei incrível a lógica, muito boa. Boa. então, porque a forma que o Jô Soares expõe a resposta é bem expositiva, vamos dizer assim. Tipo, literalmente o criminoso te Ali foi o conta. assassino acariciando o É, próprio ego, ele né, te afagando o conta, próprio né? ego, E o então. que que vocês acharam da sacada do porquê que eles não conseguiram resolver, basicamente? Na Porque verdade tem ele. mais do que uma, né, porque É, o próprio assassino inclusive no meio da história ele manda telegramas pra polícia, para o Sherlock, falando: "Poxa, vocês são incompetentes mesmo, é hein, que aí vocês é mais pra estão fazer o presos". gancho com o que depois viria a ser o Jack o Estripador, Sim, né? Sim. mas ainda assim já tá acontecendo, né. Ele fala: "Poxa, Uhum. vocês são incompetentes, vocês não estão me pegando, estão deixando pistas, É, as orelhas são pistas e as orelhas inclusive nós esquecemos de comentar, o assassino além de eu prender uma falei, corda falei de antes. você falou? Sim. Perdão. Também são uma pista as orelhas, Mas só uma pista, e até eu acho que é a parte mais mal é a explicada. parte mais fraca são as Eu Porque acho que é ele engraçado. mesmo diz que ele, tipo, não. Ele não dá muita razão pelas orelhas. Tipo, sim. é só uma É marca. orelhas de livros, né? Seria a É a ideia orelha de das livro, orelhas é de... isso. É tipo uma. Só que aí eu acho Muito legal a longe. explicação do português, que ele fala, tipo, orelhas de livros. O Portuga nunca descobriria, porque em português de Portugal é aba que É se a fala, bem. não é orelha de Foi livro. bom, foi É. bom. Essa eu achei Mas, sim, interessante. Mas essa. a das cordas eu achei mais legal. A A das das Não, a da corda cordas. é cordas é. a melhor, com certeza. A Que da corda conta. é o seguinte, as Uhum. notas, sol, mi, lá e ré, que são as do violino, que são 4, tem essa nomenclatura aqui pra nós em português. Em inglês, eles têm são letras, G, não sei o quê, tá, eu não lembro quais são. E daí o assassino disse: "Poxa, uma das razões deles não me pegarem foi porque, além de", ele faz referência a isso no meio da história, "além de, se você não tivesse maconhado metade do tempo, você teria me descoberto antes", tá? Ele fala isso. Ele fala literalmente isso. Fala isso. Mas ele também fala, como o teu sistema de nomenclatura das notas lá é diferente, você não se ligou, que eu estou soletrando o meu nome pra você, basicamente, estou dando o É. começo do meu nome pra você, que é o Mário, Mi. alguma coisa, É o né? Mi, que foi, acho que. Eu não sei se ele deixa na ordem as cordas, mas eu suponho que deixa, né? O Foi. Uhum. Mi de Miguel, o Sol de É. Solera, o Lá de Lara, e o Ré, que é o nome da livraria, do livreiro, que é o assassino, que Recanto é de Atena. Uhum. Recanto de Afrodite. E, inclusive, Afrodite, isso. a hora que eu li isso, tem um gancho interessante que eu não tinha pegado antes. Que no Enigma do cara lá do hospital, ele até menciona, não sei o que, pelo idioma morto. Que a esposa dele fala, tem alguma coisa a ver com o grego, isso aí, que Afrodite também é um nome Latim, né? grego. Uhum. Afrodite também é um nome grego. Então, aí fez um gancho mais obscuro, assim, também, que eu achei bem legal depois. Ah, Em ele tem uma parada interessante que o assassino, ele ser Olubarum, acho que é o nome que ele assina.
ele assina que é tipo o destruidor, a besta, né? E no É. final ele explica que era como os escravos chamavam ele na fazenda. Porque Porque deixa entende que ele explícito que já ele comia animais, matava. né? Ele comia É, ele, animais. Isso. ele já era um Sim. psicopata na infância, né? Só que daí os escravos chamavam ele assim, por isso que faz o gancho com o Candomblé, com Umbanda ali, que é porque ele tinha esse passado com os escravos, né? Inclusive, tem aí, depois logo acontece a morte de um personagem que eu gostei, apesar dele ser bem pouco presente na história, que é o Mukumbi, né? É, O braço direito da baronesa. Tem uma cena bem engraçada que ele fica. Porque ele pensa que o Mukumbi é só tipo um servo, assim, e ela vai dizendo quão culto ele é, né? Sim. uhum. Todas as coisas que ele sabe fazer, que ele sabe tocar. Primeiro ele se impressiona que ele fala francês, eu acho que é, ou é inglês, não lembro o que ele fala. Francês e Francês e inglês. inglês. Fala Eu acho que francês e os dois, inglês. Os três, porque Uhum. é português também, né? É. Mas enfim. Isso. Essa cena tem uma daquelas tiradas do jogo muito engraçadas que a baronesa tá apresentando ele. O Mukumbi era escravo do. Eu não lembro se é do marido ou do pai dela. Do pai dela. Ah, Do pai do dela. pai dela, era escravo do meu pai, mas eu alforriei e hoje ele é um homem livre. Mas ele continua como o meu servo de livre e espontânea vontade. E o cara é empregado dela, maluco. Tipo, vai se fuder. Ai, ai. Essa é uma das sacadas que, tipo, eu vi o que você fez aqui, Jô. Teve uma cena, é bem essa cena, inclusive, também que tem duplo sentido pra mim, que ela tá descrevendo, a baronesa tá descrevendo o Mukumbi pros dois ali, e fala, ele toca piano, não sei o quê, daí o Sherlock vira pro Watson e fala, o Núbio O toca piano, Núbio toca piano, e Núbio aí, toca piano. e aí ele E pra mim, responde: Eu não sou Núbio, eu eu sou, sou sou do Núbio, eu Congo. sou do Congo. Só que, daí eu fui pensar, tá, mas Núbio não tem um outro sentido? E daí eu fui ver, Núbio também tem a ver com, tipo, das nuvens. E eu falei, ele fez uma referência porque, tipo, ele é gigante no livro, ele tem, tipo, 2 metros de altura, ele é imenso. No Então eu filme achei. também, ele é bem alto, No o filme, autor. não, ele é mais ou menos da altura dos personagens, cara. Pelo menos do Que, Sherlock, ele é que mais eles ou menos da olham altura pra do filme. cima. Mas Mas no livro essa cena é incrível, é muito boa. uma coisa que eu queria trazer, o que eu acabei esquecendo do ruim, foi algo mais particular. Que eu achei negativo na história é os assassinatos. Que é um tropo, vamos falar assim, muito Pro- comum em histórias em que mulheres são assassinadas. As cenas dos assassinatos são extremamente violentas, cara. São. Tipo, a descrição Sim. delas são brutais. E eu acho que isso é uma falha bem grande do jogo, tipo. Ele descreve muito minuciosamente como é a brutalidade do assassinato, achei desnecessário até. Porque é aquela questão de você violentar a personagem da mulher. Para um livro que tem, tipo, tanto debate das mulheres serem tão inteligentes, a forma que ele coloca as mulheres que são assassinadas é muito gratuito, vou dizer. Tipo, e até um pouco incoerente com o resto da linguagem do livro, saca? Todo o livro é muito leve, é muito bem-humorado, mas essas cenas são É como brutais, se cara. fosse, você tá lendo o livro, né? E essas cenas que são 4 cenas, né? Das Aham. barbáries, porque são as 4 mortes que se concretizam. São assim, tipo, sabe quando você dá aquela mordida e tem aquele tempero extra forte no pedaço de É, alguma coisa? O dá livro aquele é isso. mau gosto. Nossa, a da baronesa é muito violenta. A da baronesa e da mulher da casa de crianças lá, que eu esqueci o nome, da Roda. Eu não lembro, mas Inclusive tem uma piada muito boa que a mulher trabalhava num lugar chamado Roda e quando eles vão falar isso pro Sherlock, ele entende que é alguma coisa a ver com prostitutas, né? prostituta, né? Então, é outra prostituta? Não, não, a Roda é uma, Entidade de é uma caridade. entidade de caridade. Mas Inclusive, tem uma novela brasileira que logo no começo tem uma cena numa roda dessas clássica. Eu acho que é o. eu Não não lembro se é o conhecia Terra isso. Nostra ou o que assim. Que é isso mesmo, será? Sim, Eu não sim, conhecia tem. É isso. uma cena bem do começo da novela que um bebê é deixado. Levam, colocam nessa rodinha, giram a rodinha e o bebê fica lá por cima dele. Até O mesmo no alarde livro eu não se tinha existe hoje em dia, entendido. cara. No livro eu não tinha entendido, mas daí no filme, quando eles mostram, eu fiquei, faz sentido, né? É uma roda que você É porque vira e você foge, tenta, né? você tenta ir fazendo a cena com a mente, né? Tem muitas coisas também É. não consegui encaixar ali. Só Tipo, assim que, funciona isso. finalizando só o raciocínio da violência, tipo, eu acho desnecessário porque quando tem os inserts do assassino, que é a outra dica que dá, que é o livreiro, é que ele sempre fala que ele tá lendo os manuais, né?
manuais sobre o sim, é corpo verdade. humano, né? Que dá a dica de que é uma pessoa que tem acesso a livros, né? Ele já é bem descritivo nesses inserts sobre o fígado, corte e tal. Então eu acho que só repetindo a cena, a brutalidade, ficou muito gratuito. Achei que foi. Dentre os problemas do livro, esse foi o que mais saltou aos meus olhos, que traria, tipo, um pouco abaixo a história, né? Mas é a única coisa que me incomodou, vou dizer assim, né? É são bem violentas as cenas. Inclusive, o livro começa, né? A primeira cena do Uhum, livro é uma morte, assim. Então, se uhum. você vai ler e esperar que seja assim até o fim Só do que eu acho livro, que vai escalando. Tipo, a tipo, primeira morte ela não é tão descritiva. Tipo, ele corta a garganta da mulher, coloca o fio é, nos pelos pubianos e vai embora. Mas depois começa a ficar. Daí a ele segunda pega, já é tira o bem. fígado, faz caralho, quatro. Como é que eles fazem no filme isso? A cena. Então, a única morte que você vê é a primeira, né? Que ele corta a garganta da mulher e Se tal. eu não me engano, No mostra ele, tipo, meio que enforcando a mulher com uma corda também, né? Se eu não me engano. E nos outros assassinatos é só a mulher gritando e ele puxando a faca e daí corta a cena. Você vê, tipo, Tipo a Inclusive, da sombra. baronesa. A baronesa é a mais violenta, por assim dizer, porque daí mostra só a sombra dele esfaqueando, né? é. E a mulher gritando, não, no rosto não, por favor. Ela não fala isso no livro, né? Não No rosto. fala, não fala, mas no filme dá a entender que é a vaidade da personagem, né? E é, inclusive, a Cláudia Abreu, maravilhosa. Inclusive, no filme, deixa muito explícito que ela. Mais explícito que ela era amante do Dom Pedro, porque eles se pegam no filme. Sim, eles se No pegam. livro, não. No livro é só aquela cena do bolo de fubá. Mas, inclusive, já que a gente voltou a falar do filme, eu tenho algumas. Não sei se chegam a ser reclamações. Eu acho que é, tipo, um pouco de expectativa minha, assim. Uhum. Porque eu gostei bastante do elenco. Inclusive, eu achei a escolha pro delegado incrível, que foi o Marco Nanini. O Linneu, da O Grande Linneu, Família. o grande Linneu. Só que eu acho que na direção do filme, eles fizeram o personagem, tipo, não muito dentro do que ele seria no livro. Porque no livro eu acharia ele um pouco mais, assim, mais rígido, mais. Uhum. Ele é mais molengão. Eles têm umas, assim, falhas de caracterização do que eu esperaria do livro. Mas tirando isso, tipo, foi um bom filme. Mas no livro tem uma parte bem coerente também, que você me lembrou agora, que é a discussão do delegado Melo Pimenta com o supervisor dele. Que o supervisor dele começa. Cara, você não pode deixar que um inglês resolva esse caso. É um disparate contra a polícia e não sei o quê. E nunca mais volta isso. Tipo, o Ah, resto do livro, eu o acho. Melo fica amigão do Sherlock Não, e ele se dão super bem e aí eu não nunca. achei incoerência, porque no começo o Melo achava isso, ele acho que Só que depois ele. comenta com o imperador, tipo, poxa, nossa polícia não é o suficiente e tal. Mas depois, eu acho que como ele começa a se surpreender com coisas do Sherlock, mesmo que, apesar Tudo das. errado. Não, apesar das. Meu Deus, da intuição, As gafes das deduções. deduções Uhum. erradas, o Sherlock surpreende ele de outras formas bem positivas. Então Uhum. aí que ele fica maravilhado com o Sherlock, não, você é meu amigão, você é meu bro, tamo aí até o final. É. Mas eu só achei engraçado que, tipo, mesmo levando um xingão do chefe, ele Ah, continuou amigão do Sherlock. eu tenho Ah, um último comentário sobre uhum, a cultura real que o Jô Soares traz pro livro, quando ele menciona da máscara de Flanders, que é aquela uhum, máscara que tapa todo o rosto, só deixa buraco pro nariz e pros olhos, né, que é basicamente tipo uhum, aquela que o Hannibal usa. uhum, Que eu fui descobrir quando eu li sobre a utilidade dessa máscara, por que que ela foi usada, eu tive alguns flashbacks da escola, porque eu acho que em algum momento da história eu estudei isso, mas foi, tipo, bem breve. Que elas eram usadas porque os negros escravos aqui do Brasil, eles se matavam comendo terra, que eles sofriam de eu não lembro do nome da coisa, sofriam de, tipo, uma doença, tipo, uma saudade mortal, tipo, pô, tô aqui longe da minha terra, sem minha família, sem nada, tô aqui pra quê? Pra ser um burro de carga pro resto da vida, e entravam numa depressão profunda e se matavam do único jeito que conseguiam, que era uhum, comendo terra. E, tipo, nem isso os miseráveis depois conseguiam fazer, né? Porque eles enfiavam essas máscaras nos caras, os caras não podiam uhum, nem se matar. Então pensa que foda, cara. É tipo, uhum, essa eu achei, tirando os assassinatos, acho que a parte assim, mais sombria foi falar uhum, desse fato histórico no livro que eu achei pesadíssimo, Uhum. assim. uhum. Mais algo que vocês gostariam de trazer para debate, senhores? Ah, Um tem. último adendo, só que não Ah, é um debate, é um adendo que eu acho que nós acertamos perfeitamente o nome da nossa Lucy no Drácula, cara. Porque qual que é o nome da baronesa? Senão Maria Luísa
Catarina de Albuquerque, Maria Albuquerque, cara. Nossa, assim, Sim, como uma luva, como uma luva. muito bom. Exatamente. Mas uma coisa que eu ia comentar era sobre as críticas que ele faz sociais à burguesia brasileira, que eu acho que ele faz muitas Uhum. boas. Um é sobre essa. Ah, como eles têm reverência exacerbada aos franceses e ao modo de vida francês, ou até a tudo que é estrangeiro, né? Mesmo quando eles falam com o livreiro, tipo, os livros não chegam aqui, demoram muito pra chegar, né? Aqui, tipo, Uhum. ficam mostrando como sem cultura o lugar. Ou quando eles falam sobre as roupas, né? Que o Sherlock Porque Holmes todos se questiona. vestem de preto, Todo né? mundo usa preto, todo mundo se veste igual o europeu, né? E tenta parecer europeu. E o Sherlock Holmes fala: vocês são malucos. Se eu morasse aqui, eu ia andar, tipo, com roupa leve, clara, né? Curta. E ele até faz isso depois, né? Mas, né? Por isso que chamou ele de caipira, porque ele tá usando umas roupas assim, meio curta, meio tosca, né? Ele até fala eu não lembro quem é o personagem, acho que é o Marquês de Sales, que é tipo o taradão da história, que Uhum. leva ele no alfaiate. Aham. E ele Exato. fala, olha, eu quero ternos de linho branco 4, por favor. E ele fala, os dois falam, Isso aí. poxa, mas você é o povão, você é um É, nobre e tal. Dele, não, mas então eu vou lançar a moda, porque você preciso de uma calou coisa por 4. leve, né? É. Vocês estão se Exatamente. vestindo Eu igual como achei se estivessem em um Londres. ponto positivo excelente pro lado do Sherlock, é que ele, tipo, tava cagando pra Uhum. percepção que as pessoas entenderam. Eu quero estar confortável aqui, dá licença. É. E tem um diálogo excelente do Watson na carruagem quando eles chegam, que é que ele fala: Não estou vendo índios nas ruas. Daí eu Marquês de acho que é o Sales, Marquês responde: tava Não, nós somos quase Quase civilizados civilizados. aqui, né? É, dito E aí, que tipo, as ruas cheias de negros, escravos, tudo cagado. eu não sei se é o Marquês, mas o Marquês, além de falar que ele tava junto com o Sherlock quando ele foi falar do terno de linho, Uhum. ele meio que tira, eu acho que foi ele, sarro com o Watson e fala, "Ô, pô, então, você quer andar mais na moda? Anda aí de sandália e um chapéu." Aham, que ele fica que nem um Aham. nordestino, né? Nordestino, né? E Tem o É muito. O Watson chegou pro Sherlock no hotel abafando, achando que tava abafando assim, olha aqui como eu tô maneiro, como eu tô na moda aqui. Uhum. Tem uma também, outra coisa que é sobre o falar francês, né? Eles várias vezes comentam que todo Ah, mundo falava francês, até isso é uma forma como eles conseguem se comunicar fácil também. E tem uma cena muito boa que é a primeira vez que a Sarah Bernhardt vai encontrar o Melo Pimenta, e aí ele fala assim pra ela, ele fala, asseyez-vous, madame, s'il vous plaît. E daí ela fala, quelle surprise, vous parlez français, né? Você fala francês? E daí ele responde, não senhora, só essa frase que eu ensaiei a manhã inteira. E daí, isso foi o delegado. foi o delegado E aí. isso e é excelente no filme que eles mostram ele ensaiando. Tem uma cena dele fazendo a barba e ele tá Mostra, lendo o mostra. papelzinho e ele tá tipo, Je suis, daí ele não consegue falar, cara. É muito boa essa Pois é, Ah, cena. e falando, achei você me genial. lembrou de uma coisa interessante, que eles adicionaram várias minúcias que 100% tiradas do livro, tipo, pedacinhos de diálogo e tal, que nesse momento, eu não sei se no livro é no mesmo momento que acontece, mas nesse momento que no filme ele tá ensaiando o diálogo, fazendo a barba, chega a esposa dele do lado, que é a Letícia Sabatella, e ela fala algo que ela também fala no livro, só que eu acho que foi em outra ocasião. Ela fala, Hum. cuidado não cortar as suas próprias orelhas, pro marido É, da sim, barba. sim. Uhum. Isso foi bem tirado do livro. Eu gostei bastante de quando você percebe coisas que eles realmente tiraram do livro, assim. Reverenciar a obra, né? Claro, claro, não tá errado. Mas isso aí é legal. Até assistindo o filme, pra mim ficou mais visível, porque no filme, como o próprio João comentou, a Sarah ela quase não aparece. As únicas cenas que ela aparece, ela tá interpretando em alguma peça. E Uhum. são mais cenas de ligação uma com a outra do que cenas importantes, né? E todas elas ela tá falando em francês e tal. Aí, tipo, até que eu tava comentando com a minha namorada, tipo, que você vê que bizarrice, né? Você contrata Você traz da França um ator pra apresentar em francês no Brasil, sabe? Tipo, é realmente só pra uma elite que entende do idioma assistir, porque, tipo, não existe quem não entende francês aproveitar esse espetáculo no Brasil. Mas aí é que tá. É. Vários da elite ali também não falavam Não francês. falavam, Aí que tá o exatamente. Então, tipo, negócio. é só pra pagar de culto, né, Mas cara? também o francês naquela época era o inglês agora, né? Também é a mesma Exato. Né? coisa. Ainda acontece Inclusive, isso. já que a gente tá É. falando, isso eu deveria ter falado em algo relativamente negativo, tanto do livro quanto do filme, eu diria. Mas não chega a ser, não tirou o meu aproveitamento. Porque no filme, uma diferença é que a atriz, a Sarah, ela só fala francês. No livro Uhum. ela fala português também.
O que eu achei que teria, porque a primeira cena dela no filme com o Dom Pedro, É ela longa. é longa, ele só fala frase, eu falei assim, puta merda, cara, será que eu vou ter que baixar a legenda pra esse filme? Porque eu fiquei perdidíssimo. É Mas por é isso que que- quando eu assisti no streaming, ele puxou a legenda Mais automática ou nessas menos cenas. entendi o que eles estavam falando, porque eu reconheci algumas palavras também, porque eu sabia da cena do livro, né? Mas isso me incomodou bastante no filme. Ela só fala em inglês, Em em francês. francês. Só que, em contrapartida, o Watson e o Sherlock, entre eles, só falavam inglês no filme. No livro, Mas- apesar de eles falarem em inglês, está escrito em português. Exato, Então, exato. no filme isso me incomodou bastante, porque eu queria ter entendido. E no livro, o que me incomodou um pouco foi o Jô Soares colocar as coisas em francês. Várias coisas eu não entendi. Uhum. O que eu não fiquei incomodado, porque eu pensei, beleza, isso ajuda na caracterização da personagem e tudo mais. Mas eu gostaria de ter entendido. Podia ter, tipo, uma nota de tradutor. Uma nota de rodapé, né? Teria enriquecido bastante o livro. Eu gosto quando. Isso nos filmes me incomoda muito quando eles fazem o clássico de. Porque no livro eu acho mais ok, né? Porque ele especifica que eles continuam falando no outro idioma. Mas quando fazem isso nos filmes, pra mim fica muito ridículo, assim. Eu cansei de ver filme que eles colocam. Normalmente é filme de Hollywood, né? Que eles pegam. Ó, temos personagens aqui na Alemanha. Eles falam duas frases em alemão e depois ficam falando inglês com sotaque em alemão, assim. Eu, tipo. É muito irritante. Tipo, pô, já tem legenda. É porque, tipo, o americano não gosta de ver com legenda, né? E. Exato, né? Não consegue ler duas linhas de linha. É. Então é isso, meus caros. Temos Não, aqui um debate. tenho uma última indagação. Uma Que só, vai lá. foi uma indagação aqui. Eu não sei como, mas o Jô Soares, como é que ele conseguiu permissão para publicar esse livro usando o personagem Sherlock Holmes? Domínio público é o nome disso aí. Mas ele já está em domínio público? Porque eu tinha lido Pô, que o Sherlock ia entrar em domínio público ano que vem. Agora, É. 23. Em sua Aliás, totalidade. Não, corta, É. corta. Eu Uhum. queria, porque nós estamos em 2023 nesse episódio, né? É. Ah, Não, mas em sua totalidade ele ainda vai entrar. Eu acho que tem 10 contos dele que ainda não estão em domínio público. e Mas eu o ainda- personagem em si ainda. Tipo, você consegue utilizar. Tanto que existe Enola Holmes, que não é. Né, tipo, mas. Inclusive, você me lembrou que tem um jogo do Phoenix Wright, que é tipo uma spin-off, que se passa na década do Sherlock Holmes. E na época, eles não tinham o direito ao personagem. Então, eles chamaram o detetive de Sherlock Holmes. Basicamente, pra contornar a lei. Mas Escuta, assim, falando em chamar o personagem, o PDF que eu li o livro, uhum, em 95% das vezes escreveu Sherlock com CH e mas terminava só com T. é assim mesmo. Né? Isso aí é porque ele dá uma portuguesada na. olha que Mas é escrita. por causa disso. no meu porque no meu tá certo. No meu tá Não, Sherlock tem um com caso. SH. Aham. Tem um caso que ele escreve com SH, que é uma página específica, que eu até marquei pra ver depois. Eu é achei que era 65. proposital, porque justamente Veja ele qual que escreve é, com mas português. veja qual que é o ano também, às vezes. Deixa eu ver se tem ano aqui da edição. Porque o meu é o de 2022. Mas então é isso. Temos aí o primeiro debate do Clube do Livro do ano. Temos aí três detetives dissecando o caso de Jô Soares e sua literatura. Muito bom. E acho que o que temos aqui é um bom livro, né? Um excelente livro. eu acho. Pra fechamento, quantas estrelas, Robson? De 1 a 5? Eu dei 4 estrelas no Goodreads. Quatro Se desse pra dar meia, daria 4,5 provavelmente. 4,5? Eu aqui dou 4 estrelas e meia, porque aqui eu posso fazer o Boa, que eu boa. quiser. 4,5 Eu me mantenho no 4 estrelas, mas daria 4 mesmo, por alguns problemas que mencionei aqui. Mas 4 estrelas é uma recomendação fácil, assim, recomendo. E recomendo também o filme, apesar de não ser tão bom, como o João o disse, tão livro bom é quanto o livro. infinitamente mais rico de humor do que o filme. Mas o filme é uma boa adaptação. É uma boa adaptação que, infelizmente, se você quer assistir hoje de uma maneira fácil, acessível, só assinando o HBO Max, Ou se você não se importar em se molhar um pouquinho, você pode nadar também em algumas águas. navegar em águas perigosas. É. E é isso, então. Esse foi o nosso primeiro Clube do Livro de 2023. Que venha um ano cheio de leituras, né, meus caros? Com mais livros, mais autores Isso me brasileiros deixou e bem e curioso mundo pra afora. ler o Assassinato na Academia Brasileira de Letras, pra falar bem a verdade. Depois de ler esse livro. Então é isso. Leiam livros, leiam Jô livros. Soares, Leiam leiam Jô autores Soares. brasileiros.
E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Próximo assassinato! Tchau, tchau.